Amém. Glória a Deus. Boa noite, igreja. Amém. Como é bom participar de uma igreja viva que trabalha, né? Maravilha, muitas atividades. Tá tudo bem com vocês? Hoje eu fiquei responsável por trazer a mensagem e vou tentar ficar um pouco calmo aqui na frente, viu, meus irmãos? Glória a Deus. Irmãos, abram a Bíblia aí, por favor. Na carta de Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 5. Vamos começar do versículo 17. 2 Coríntios, capítulo 5, do versículo 17 em diante, por gentileza. Hoje o tema é muito especial para mim. Hoje eu vou falar sobre algo que tem um pouco a ver com a minha vida pessoal. Pretendo dar um testemunho para a igreja sobre a minha vida. Uma parte do meu testemunho, né? De como que foi a minha restauração. E esse texto, ele diz muito ao meu coração. E quando Deus estava falando ao meu coração sobre ele, surgiu, né, o desejo de falar sobre o que Deus fez na minha vida. Então eu gostaria que os irmãos ouvissem o meu testemunho, mas antes vamos ler a palavra de Deus, amém? 2 Coríntios 5, do 17 em diante. Assim diz a palavra de Deus: portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo reconciliou consigo o mundo. Não levou em conta as transgressões dos homens e confiou a nós a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, e Deus faz seu apelo por meio de nós. Por amor a Cristo, suplicamos, reconciliem-se com Deus. Vamos orar, irmãos? Santo Deus, amado Pai, nós rogamos o Teu nome aqui e rogamos por mais da Sua presença, Senhor. Sabemos que o Senhor já está conosco, mas pedimos, ó Deus, que o Senhor tenha liberdade, ó Pai, para poder atuar em nossos corações. Pedimos nesse momento, ó Deus, que seja a Sua palavra aquilo que toque o nosso coração. Senhor, que nada do homem possa prosperar aqui, mas que sim, ó Deus, seja a poderosa palavra do Senhor alcançar os nossos corações para fazer a sua vontade e realizar os propósitos que estão no seu coração, ó Deus. Nós te pedimos em nome de Jesus, que o Senhor esteja protegendo a sua igreja, protegendo aqueles que estão aqui, cobrindo com o teu sangue poderoso, livrando-nos, ó Deus, de todo e qualquer tipo de ataque do mal, Pai. Pedimos a Deus em nome de Jesus, que o Senhor esteja revestindo também todos os voluntários e todos os trabalhadores dessa igreja. Que em nome de Jesus tudo aqui seja para a glória do Teu santo e poderoso nome. Que a sua igreja, ó Deus, prevaleça, que a sua igreja avance para a honra e glória do Teu santo nome. Em nome de Jesus oramos. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, o tema dessa noite é desigrejados, perdão e reconciliação. É um tema muito debatido na internet. Muitas pessoas, muitos pastores, muitos ministros falam sobre ele, mas hoje eu quero abordar com os irmãos algo um pouco mais específico sobre os desigrejados. Os desigrejados, nós, quando estudamos esse comportamento, esse fenômeno, nós podemos então classificá-los como três tipos de pessoas. Existem os desigrejados, que são os crentes que foram feridos, ou os crentes que se perderam, né? Os crentes perdidos no meio da caminhada. Nós temos também um segundo tipo, que são os desigrejados que estão dentro da igreja, que são os crentes nominais, ou o que nós chamamos também de crentes culturais, que são aqueles crentes que nasceram em um lar evangélico, né? Ou têm um esposo ou uma esposa evangélica e começam a congregar na igreja, mas ainda não assumiu um compromisso com Cristo.
não nasceram de novo. E nós temos um terceiro tipo de desigrejado, que são os não crentes, né? Que é o nosso objetivo de alcançá-los. Então nós vamos estar abordando sobre esses 3 tipos de desigrejados, e começando pelo primeiro, falando sobre os desigrejados que diz respeito aos crentes que foram feridos na igreja, eu gostaria de falar com os irmãos um pouquinho sobre a minha vida. Eu queria que os irmãos ouvissem com atenção, porque é algo muito especial para mim, porque é a primeira vez que eu vou dar o meu testemunho aqui na frente da minha igreja, não é? Eu já falei com os adolescentes, mas nunca falei com a minha igreja sobre o que aconteceu comigo. E como é um assunto muito delicado para mim, eu tive que escrever, né? Porque no momento em que eu estava escrevendo, eu tive momentos de muito choro, né? muita contrição, de ver o que Deus fez na minha vida, e eu tive que lembrar de toda a história do que aconteceu, e Deus me mostrou de onde Ele me tirou e para onde Ele me trouxe. Então eu tive que escrever para eu ordenar. Eu gostaria de ler para os irmãos. Mas antes de tudo, eu queria dizer para os irmãos o seguinte, que eu me tornei um crente desigrejado, tá? Eu fui um crente desigrejado. Eu fiquei um tempo fora da igreja, né? A religião, ela me feriu, e a minha imaturidade me derrubou. Porque a religião, ela pode até nos ferir, mas o que nos tira da igreja é a nossa imaturidade. E foi o que aconteceu comigo. Então eu gostaria de ler para os irmãos o meu testemunho, que começa assim. Em 2007, eu fui expulso da minha igreja por telefone. Tive uma briga muito séria com o meu pastor, que eu era da igreja na qual eu era membro e líder. Fiquei extremamente ofendido com o que ele disse e fez. As palavras dele foram como um tiro no meu coração. Não soube lidar com isso. Ali foi instaurada em mim uma profunda raiz de amargura, que me cegou e obstinou os meus pensamentos. Endureceu meu coração e me tornou insensível à verdade. Então assim começou o início da minha queda. Por causa dessa raiz de amargura, somada às minhas fraquezas, impurezas, ainda não tratadas, ou seja, por causa da minha imaturidade espiritual, mesmo sendo um líder na igreja, esta raiz de amargura, que nasceu após ser ferido, cresceu e se tornou um rancor enorme contra o meu pastor, contra os meus irmãos e contra a minha igreja, me levando a desprezar tudo, absolutamente tudo, o que se relacionava com estar no templo ou viver a vida na igreja em comunhão com os meus irmãos. Eu ainda frequentava, eu ainda ia aos cultos, mas não conseguia mais receber a palavra. A água purificadora já não amolecia o meu coração, porque ele estava muito duro. Um coração endurecido por estar terrivelmente ferido, magoado e ressentido pelo mal que alguém fez comigo. Um mal causado por uma pessoa que nutria admiração, respeito e honra. Para mim era inaceitável. Eu pensava. E isso só piorava quando eu buscava, ou pelo menos eu esperava o consolo dos irmãos, mas também fui abandonado por eles. Os mesmos membros dessa igreja também me abandonaram. Após alguns anos comecei a me distanciar, e o que havia acontecido no meu coração e na minha mente, começou também a acontecer com os meus pés e o meu corpo. Eu me afastei de congregar, parei de ir aos cultos, deixei de estar com os irmãos e receber a palavra nos cultos e nas células. Não demorou muito, já estava completamente longe da vida de santificação que cabia aos filhos. E em um prazo de 10 anos, tudo em volta de mim se destruiu. Perdi todos os meus bens, perdi casas, perdi carros, perdi negócios, perdi empresas, perdi esposa e família. Literalmente eu quebrei em todas as esferas. Irmãos, na parte em que tenho responsabilidade nisso tudo, a que desencadeou tudo isso, eu preciso admitir aos irmãos, foi a falta de perdão, que me destruiu.
foi a falta de perdão que fez destruir tudo em minha volta, inclusive os meus amores. A maior perda disso tudo, para mim, foi a minha família. E tudo que tinha do plano e propósito de Deus para vivermos juntos. E isso é realmente devastador, irmãos. Após esse golpe que me feriu, depois de ter experimentado o lugar mais baixo que um homem pode ir, abaixo da lama que fica no fundo do poço, aprove o Deus de infinita misericórdia e compaixão ir em busca de mim. E Ele foi me buscar de volta. E no dia 5 de fevereiro de 2017, 10 anos depois, eu me reconciliei com a igreja e voltei à comunhão com o corpo. Hoje, mais de 18 anos após o ocorrido, e vivendo 8 anos de restauração, estou aqui, diante dos irmãos, dizendo: há esperança. Há esperança. O Pai ama seus filhos e sempre vai em busca da ovelha perdida. Ele não desiste. Estou vivendo a restauração em todas as esferas da minha vida. Absolutamente todas as esferas da minha vida. E eu tive que fazer um exame para tentar entender o que houve, o que eu fiz, qual decisão eu tomei, para conseguir tantos resultados positivos como esse que eu estou tendo. E a decisão que eu tomei foi me render, meus irmãos. A decisão que eu tomei foi voltar para o Pai. Foi parar de comer lavagem. Foi parar de me juntar com os porcos. Foi parar de viver uma vida em um lugar onde eu não fui feito para estar e nem viver. Foi reconhecer que o meu lugar não é no mundo. O meu lugar é na casa do meu Pai. O meu lugar é na igreja junto com os meus irmãos, fazendo aquilo que Ele chamou eu para fazer. Ele me chamou para ser pastor. Ele me chamou para ser ministro em sua casa. Ele me chamou para ser ministro da reconciliação. E nesta noite eu estou aqui para anunciar isso aos irmãos, para usar como exemplo o meu testemunho. E uma das ações que eu precisei tomar foi buscar o reino de Deus em primeiro lugar. E eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia em Mateus 6,33. Porque foi isso que eu fiz. Eu cumpri exatamente, estou cumprindo exatamente o que está escrito em Mateus 6,33. Tenho a graça de dizer para os irmãos que eu tenho me colocado e apresentado diante do Senhor, humildemente, como um homem que foi um dia rachado ao meio, mas que está vivendo o processo de cura e restauração para a glória do santo nome de Jesus. Eu sei que o Senhor ainda tem muito a fazer na minha vida, irmãos. Eu sei disso, mas eu tenho me colocado todos os dias com esse versículo e vivendo esse versículo. Mateus 6,33 diz assim: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Eu coloquei no Senhor como minha prioridade. Minha maior prioridade é o Senhor. E tudo por Ele tem sido acrescentado e resolvido. E nesse processo de autoexame e fazendo uma anamnese da minha história, de toda a minha história, eu precisei colher algumas lições. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Inclusive para aqueles que estão aqui na nossa igreja, que se sente desigrejado. E também para aqueles que estão na internet, que se sente desigrejado. Eu gostaria de conversar com os irmãos sobre o meu aprendizado. O que foi que eu aprendi? Quais foram as lições que eu aprendi? Uma das coisas que eu aprendi é que desigrejado não é apenas quem deixou o prédio, mas é quem se afastou da comunhão que gera vida. Você pode muito bem estar sentado aí, passando anos sentado dentro da igreja, e você é um desigrejado, porque você não está conectado na videira verdadeira. Você não nasceu de novo, ou você não assumiu um compromisso real com Cristo.
E eu, como mensageiro da reconciliação, estou aqui com o propósito de chamar você a isso. Reconcilia-te, pois, hoje mesmo com o Senhor. Esse é o chamado do Senhor para você. O Senhor não trouxe você aqui por acaso. Ele trouxe você aqui para você ouvir isso, de que o Pai não desiste de você. A palavra de Deus diz lá em 1 João, capítulo 1, versículos 5 ao 7. Ela é muito clara quando diz o seguinte, que esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há trevas. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andamos na luz como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Uma das mentiras que eu dizia para mim mesmo, era que eu estava com Deus, mesmo não estando congregando na igreja. É impossível você estar com o Deus que é a luz. É impossível você andar na luz, assim como o Deus da luz está na luz, e você não ter comunhão com os irmãos, não ter comunhão uns com os outros. É um engano. Você está se auto-enganando, você está mentindo para você mesmo. Não é possível você ter comunhão com Cristo e não ter comunhão com o corpo dele. Isso é um engano. Essa é uma lição que eu aprendi, a palavra de Deus deixa muito claro isso. Eu concluí que o afastamento não começa com os pés. O afastamento começa com o coração e mente, pois meu coração se afastou da verdade, se tornou insensível à palavra, que é tão clara e direta. Nesse tempo de afastamento, eu quis usar argumentos humanos, justificativas, sem qualquer amparo na verdade, e sob a influência da dor, da amargura, e também da carne, do mundo, e claro, das ações do inimigo contra a minha vida, eu fui levado para uma vida diferente, uma vida mundana, bem próximo da apostasia da fé. O meu coração não se aquecia ao ser tocado pela verdade, e após isso, foi só uma questão de tempo, os meus pés e o corpo acompanharam e saíram da comunhão. Meus irmãos, a amargura, a decepção, a frustração, os desentendimentos, são todos venenos que brotam de uma árvore podre, de uma raiz podre. E essa árvore é a mágoa, o ressentimento, o rancor, a amargura. E só o perdão é capaz de nos livrar disso. Deus trouxe você aqui hoje para dizer que existe um perigo rondando você, quando você não perdoa, quando você não libera perdão. E você precisa abrir os seus olhos do entendimento para isso, e eu peço que o Espírito Santo de Deus ministre o seu coração para isso, para que você tenha os seus olhos do coração abertos, para que você alcance a plenitude do conhecimento de Cristo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que não passe dessa noite. Olha o que a palavra de Deus diz a respeito de nós retermos a amargura, o ressentimento em nosso coração, lá em Hebreus capítulo 12, versículo 15. Prestem atenção nisso. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. A palavra de Deus, ela nos orienta de forma clara sobre isso, sobre nós não deixarmos com que a raiz de amargura, as feridas, o ressentimento, assumam um lugar em que ele possa nos paralisar, porque isso é um veneno que nos entorpece, que nos contamina, e endurece o nosso coração, e o nosso coração passa a não ter mais sensibilidade à verdade que é dita. E eu oro para que o Espírito Santo possa estar tocando no seu coração agora, em nome de Jesus.
o afastamento, o distanciamento é muitas vezes uma reação à dor, porque está doendo muito. Dói demais quando uma pessoa que você ama, com uma pessoa que você tem estima, ela te atinge com um golpe que você não espera. Não é uma decisão racional, é uma decisão emocional. Feriu seus sentimentos, e eu sei disso, eu passei por isso. Mas saiba que mesmo que você pense em desistir, Jesus não desistiu de você. Cristo não desistiu de você. A palavra de Deus diz lá em Lucas, capítulo 15, versículo 4 ao 7. Olha o que o Senhor diz a respeito das ovelhas que Ele ama. Qual de vocês que, possuindo 100 ovelhas, e perdendo uma, não tenha as 99, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente sobre os ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu lhes digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Até no seu retorno o Senhor se alegra, e Ele faz o céu festejar com o seu retorno. Irmãos, Deus é um Deus de novos começos. Deus é um Deus de novos começos. Eu não sei em qual estágio você parou e sua vida ficou paralisada e você acabou perdendo a esperança. O Senhor renove a sua esperança agora no seu coração, em nome de Jesus. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Deus é um Deus de novos começos, e você pode começar de novo na presença dEle. Jesus Cristo é o sumo sacerdote eterno, e Ele está lá pela eternidade, e vai estar disponível com o seu sangue para derramar sobre você e remir os seus pecados atuais, seus pecados presentes. Você não precisa ficar achando que os seus pecados impedem de você se aproximar de Deus, porque Jesus Cristo já resolveu isso para você. O que você precisa é só se aproximar dEle, ao passo de uma oração, ao passo de uma confissão, ao passo de reconhecer que você é pobre de espírito e precisa dEle, carece da presença dEle, porque o reino dEle foi dado aos pobres de espírito, amém? Amém. Você pode até ter deixado a igreja, mas o corpo de Cristo nunca deixou você. O entorpecimento causado pela raiz de amargura, ressentimento, injustiça, indignação e toda sorte de maldades que persistem em nós, nos paralisa, nos impede de vivermos o plano de Deus. A palavra de Deus é muito clara lá em Tiago 1, versículos 21 a 23. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e de toda maldade que prevalece. Qual é o nome que você está dando para isso que está te paralisando, senão este nome? Maldade que está prevalecendo dentro de você, no seu interior. E a ordem do Senhor é para você se livrar disso, porque isso tem prejudicado o seu relacionamento com o Pai e com a sua igreja. O Senhor te chama para isso, o Senhor te chama para a reconciliação com Ele. Hoje, como mensageiro da reconciliação nesta igreja, pelo poder e autoridade do nome de Jesus Cristo, pelo poder que há na palavra de Deus, ela mesma proclama sobre sua vida a sua libertação do orgulho, do ressentimento, das raízes de amargura, do rancor, da vaidade e também de toda sorte de sofrimento e dor paralisante. A própria palavra de Deus penetra os nossos corações para implodir e explodir todo o mal que prevalece em nós. Só dê lugar, irmãos. Só permita o Senhor fazer. Não deixe o orgulho vencer você, não. Não permita com que você faça com que a ferida seja mais forte do que aquilo que Deus tem para você, não. Em nome de Jesus. Eu oro para que o Espírito Santo de Deus realize sua obra de convencimento em seu coração, no nome de Jesus, e conduza você
rumo ao perdão e reconciliação, para a glória de Deus, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Nós temos também aí um segundo e um terceiro grupo, porque este foi o primeiro grupo, o grupo dos feridos e dos perdidos, que foram machucados por alguém da igreja, foram machucados por alguma experiência que tiveram com a igreja. A religião os machucou, mas a imaturidade tem sido forte e tem causado sobre ele uma influência muito poderosa e atrapalhado os planos e propósitos de Deus para a sua vida. E a mensagem dessa noite é justamente para que este irmão ferido ou perdido recobre a sua consciência e retome o acesso à palavra de Deus, porque só a verdade é capaz de libertar você de toda essa dor, de todo esse sofrimento, em nome de Jesus. Existem dois outros grupos, os grupos dos crentes culturais, ou também conhecido como crentes nominais, que são os filhos de crentes, membros de igreja e todos os demais que não nasceram de novo. Os crentes nominais ou crentes culturais acreditam porque os pais disseram para acreditar, ou porque a esposa ou marido crê. Eles vêm para a igreja por se sentirem bem, porém não vivem a vida de Cristo em seu interior. Estão envolvidos, mas não comprometidos, não foram enxertados na videira verdadeira. Todos nós carecemos de um encontro com Cristo em seu interior. Todos nós. Até os que foram igrejados um dia, como nós, que estamos conectados em Cristo, passamos por esse processo do novo nascimento. E vocês que estão dentro da igreja, que são crentes nominais, que ainda não nasceram de novo, a mensagem também é para você. A mensagem é para você, filho de crente, que ainda não nasceu de novo. Reconcilia-te, pois, com Deus nesta noite. O Senhor te chama. O Senhor te chama a nascer de novo. O Senhor te chama a crer nele, a confessá-lo como seu único Senhor e Salvador da sua vida. Em nome de Jesus. Todos estes, tanto os crentes nominais como os não crentes, não nasceram de novo, estão na mesma condição. Estão deslocados do corpo, improdutivos de frutos, vivem uma vida fora do corpo de Cristo, estão na igreja por conveniência. A santidade de Cristo não está presente em seus atos, palavras, pensamentos e intenções. Não são inconformados com o mundo, ao contrário, aderem à conformidade do mundo e seus ídolos. Não romperam com o mundo e o seu sistema de poder e controle. Eles ainda estão sob a influência do príncipe da potestade do ar, descrita lá em Efésios capítulo 2, versículo 1, 2 e 3. E nós precisamos interceder por estes irmãos. Interceder por cada adolescente, por cada criança, por cada adolescente, por cada jovem, por cada crente adulto que está na igreja, ou estão na igreja, mas ainda não experimentaram a obra do nascimento em Cristo Jesus. A obra do novo nascimento. E essa mensagem é para você também, que está aqui nesse momento, que não teve esse encontro. Há pessoas religiosas, espiritualizadas, que estão aí, que nunca vieram na igreja, ou até vieram em algumas vezes, mas não são crentes, não se converteram, não encontraram com Jesus, não tiveram seu coração rendido a Jesus, não experimentaram a doce obra do Espírito Santo em seu coração, conectando espiritualmente ao Senhor, a videira verdadeira. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. A palavra de Deus diz lá em João 3, versículo 3. Abram para mim, irmãos. João 3, versículo 3. Assim diz a palavra do Senhor em João 3, versículo 3. O nosso Senhor Jesus disse assim: em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Meus irmãos, se você não tiver a graça de nascer de novo, você não verá o reino de Deus, você não verá o reino dos céus.
E você não pode sair daqui essa noite sem receber essa mensagem, sem receber essa comunicação. Você precisa receber a Cristo no seu coração, para que você possa se conectar com Ele, e Ele se conectar com você, e você receber a vida eterna, e o selo do Espírito Santo sobre sua vida. Em nome de Jesus, todos nós pecamos, todos nós fomos destituídos da glória de Deus, e por isso nós carecemos da glória de Deus, carecemos da presença dEle. A palavra de Deus diz lá em Romanos 3, 23 e 24, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Só há redenção em Cristo Jesus. Só nele, só através dele é que nós podemos alcançar salvação eterna. Não há possibilidade de nós chegarmos ao Pai, chegarmos ao Deus Todo-Poderoso, se não for através de Jesus Cristo, nosso Senhor. Por isso, se faz necessário que nós reconheçamos nossa presente condição, a nossa atual condição de pecadores e carentes da glória dEle. Nós precisamos baixar a guarda e reconhecer que nós somos pobres de espírito, porque nós não temos Ele. Nós herdamos de Adão essa pobreza. Nós herdamos de Adão e Eva a perda da presença da glória de Deus, e isso nos tornou pobres de espírito. E quando nós alcançamos esse entendimento, em humildade, nós podemos chegar diante de Deus para colhermos a bem-aventurança que Ele tem para nós. A palavra de Deus diz lá em Mateus 5:3, Jesus, ao abrir o seu sermão da montanha, quando Ele fala das bem-aventuranças, Ele diz assim: bem-aventurado os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Quando você reconhece que você realmente herdou de Adão a separação de Deus, você herdou de Adão o pecado, quando você reconhece que você realmente carece da presença de Deus, porque isso foi perdido, você se coloca exatamente no lugar da manifestação da graça de Deus sobre sua vida. E ao passo de uma oração, ao passo de um levantar de mão, ao passo de uma rendição diante do Senhor, o Senhor inicia uma obra que Ele mesmo declarou e disse que você é bem-aventurado quando você faz isso. Quando você reconhece que você é pobre de espírito, você é bem-aventurado, porque você está reconhecendo que você tem disponível o reino do céu para você. Finalizando, meus irmãos, ser igreja é ser corpo de Cristo, e não apenas frequentar um lugar. E isso remete a todos, crentes feridos, perdidos, crentes nominais ou culturais, e também aqueles que não são crentes, aqueles que não tiveram encontro com Jesus ainda. A palavra de Deus diz lá em 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 12 ao 14, ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muito, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados, em um só único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. O corpo não é composto de um só membro, mas de muitos. E aí, se nós saltarmos um pouquinho e formos no versículo 19 desse mesmo capítulo, a Bíblia diz assim: se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você, nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de você. Não é possível que você viva a comunhão. Não é possível você viver a comunhão sem que você esteja em comunhão com aqueles que pertencem ao corpo de Cristo. Amém?
Não é possível. A palavra de Deus é muito clara nesse aspecto. Não dá para você querer comunhão com o noivo sem desprezando a noiva. Não é possível que você ame o noivo rejeitando a noiva. Não há lógica nisso, não há sentido para isso. Não faz sentido algum isso. Hoje Deus te convida, Ele faz um convite para você trilhar o caminho do perdão e reconciliação. Hoje Deus te chama, Ele te convida para viver uma nova vida de Cristo, uma vida em plenitude, uma vida cheia da graça, do poder e da misericórdia dEle em seu interior. Uma vida cheia de paz. Eu não sei como você está, mas quando eu estava fora da igreja, eu havia perdido a minha paz. Eu havia perdido a minha paz. E eu só a encontrei quando eu me reconciliei com Ele. Quando eu novamente estive com a minha igreja, com os meus irmãos. E eu pude ser acolhido. Da mesma forma que eu tive, infelizmente, esse episódio triste da minha história, com o meu pastor e com a minha igreja, onde ele agiu de forma carnal, onde alguns outros irmãos também agiram, por equivalência e por excelência, o Senhor usou também outros pastores, pastor Márcio Valadão, a quem eu tenho muita gratidão, pastor Helder Fidelis, pastor Rony Carrijo, pastor Juan Nossi, meu querido pastor Juan Nossi, da PIB de BH, pastor Luciano, e agora o pastor Vomar e o pastor Marcos. Deus tem usado esses homens para preencher o meu coração nos vazios em que um outro irmão foi o instrumento que causou. E Deus age assim, meu irmão. Deus, Ele usa da sua multiforme graça para alcançar aqueles que estão perdidos. E hoje eu estou aqui, diante da minha igreja, dando testemunho de como Deus me restaurou e me trouxe de volta. Eu estou pregando para os irmãos aqui hoje, 18 anos depois. E eu estive esse final de semana com irmãos tão queridos. Foi algo assim, sobrenatural, porque eu sou um homem sozinho, né? Eu fico muito sozinho. E em dado momento lá, eu tenho algumas restrições alimentares, que eu descobri aqui em Aracruz, eu nem sabia que eu tinha isso. Aqui em Aracruz eu descobri que eu tenho algumas restrições alimentares. E uma irmã me procurou e falou assim: olha, pastor, você não vai comer não, Anderson? Eu falei assim: vou. Aí eu não quis falar assim diretamente, para não dar trabalho, né, que eu sou esse tipo de gente que não gosta de dar trabalho. E ela falou assim: mas por que você não vai comer? Eu falei: não, porque eu não como isso aí não, minha comida tem algumas restrições. E ela foi lá com todo carinho e falou assim: não, fica tranquilo que não vai faltar comida para você não. E da mesma forma que eu tive a experiência de irmãos terem me abandonado, Deus colocou na minha vida irmãos que me acolheram e me amaram. Consegue entender? Deus não te trouxe nessa igreja aqui à toa, não. Deus tem capacitado essa igreja para amar. Nós não passamos por provas e dificuldades como nós passamos sem uma razão efetiva. É justamente para nos fortalecer naquilo que nós já temos brilho, naquilo que nós já somos conhecidos. Essa é uma igreja que ama como Jesus ama e ama o que Jesus ama. Eu saí desse encontro de líderes com essa mensagem. Uma igreja que ama o que Deus ama e ama como Deus ama. Eu recebi isso, eu fui acolhido por esses irmãos. Eu sou recém-chegado nessa igreja, irmãos, tem 3 anos aqui. Eu já pude experimentar desse amor. E eu quero aqui chamar você que está na igreja, que experimentou nesses últimos tempos aí algo parecido com o que eu experimentei. Esse convite é para você. Deus não te trouxe aqui à toa. Deus te trouxe aqui para ouvir da boca desse mensageiro da reconciliação aqui, que Ele não quer que você chegue ao lugar que eu cheguei,
Ele só quer que você se arrependa e reconheça que não é pelos seus pensamentos, não é pelas suas ideias, não é por aquilo que você ache justo, não é conforme você quer, porque a igreja pertence a Ele, você pertence a Ele. Não deixe os seus pensamentos levar você para um caminho que não foi Ele quem escolheu para você. Há arrependimento para você também, há reconciliação e perdão para você também, porque essa igreja aqui é um corpo, e ela não é completa se não for com você também. Você não pode ficar de fora, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Você não pode ficar de fora. Você não vai ficar de fora, em nome de Jesus. Quando o Senhor colocou essa palavra no meu coração, eu falei: Senhor, é para alcançar todo mundo. Ele falou assim: uma mensagem para todos, 2 Coríntios 5, versículo 18 até o 19. É uma mensagem para todos os cantos da igreja. Para os crentes igrejados, para os crentes desigrejados e para quem não é crente. É para todo mundo. Reconcilia-te, pois, hoje mesmo com o Senhor, e não deixe com que o veneno do ressentimento, o veneno do desentendimento, não deixe com que nenhum mal prevaleça e permaneça. Até quando? Até quando você vai deixar a maldade prevalecer? Se Tiago fala que é para você se livrar disso. Só há um caminho, irmãos. Só há um caminho, e você sabe esse caminho, você conhece esse caminho. É o caminho do perdão e da reconciliação. E eu queria fazer um convite nessa noite aos crentes feridos dessa igreja, aos crentes feridos que não estão nessa igreja, que estão fora dessa igreja. Volta para casa, volta para a igreja. Filho, filha, se conecta de novo comigo. Vem me buscar. Eu estou à sua espera. Eu não quero te buscar lá no mundo, se eu posso te encontrar no meu aprisco. Você não está aqui à toa. Esse aqui é o seu lugar. Foi aqui que o Senhor te plantou. E é aqui que o Senhor vai fazer você crescer e multiplicar, em nome de Jesus. Amém? Aos crentes nominais, aos não crentes, Deus te chama para derramar sobre você o novo nascimento pela palavra. Vocês estão separados de Deus e carecem da sua glória. É necessário nascer de novo. E eu gostaria de fazer um convite a você. Eu quero fazer um convite, eu gostaria de convocar a igreja toda para estar em oração agora. Se há alguém aqui nos visitando nessa noite, eu gostaria de fazer um convite para você entregar sua vida para Jesus. E se você quer entregar sua vida para Jesus, levante uma de suas mãos para que eu possa ver e possa orar por você. Em nome de Jesus. Se você deseja entregar o seu coração, a sua vida para Cristo e nascer de novo e experimentar a graça do novo nascimento, levante uma de suas mãos, em nome de Jesus, para que eu possa vir e orar por você. O chamado também é para aqueles que estão na igreja e que estão afastados. Deus te chama à reconciliação, ao perdão e reconciliação. Se você está afastado da igreja, se você caminhou pecando, andou pecando, esse é o momento de você se reconciliar com Deus. Me dê um sinal com a sua mão que você quer se reconciliar com o Senhor. Levante uma de suas mãos em nome de Jesus. Se é isso que você deseja, levante uma de suas mãos em nome de Jesus. Entregue a sua vida para o Senhor em nome de Jesus. Amém? Eu não vou insistir não. A mensagem foi entregue. E o desejo do meu coração é para que você não se perca no caminho. Fique conectado. E não se torne insensível à verdade. Porque o Senhor continua falando e ministrando ao seu coração. Em nome de Jesus, Deus abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.
Glória a Deus. Glória a Deus por essa mensagem. Que o Senhor continue abençoando e usando a vida do irmão Anderson. E nós não podemos ficar indiferentes a essa mensagem, a essa palavra. Talvez você esteja vivendo nas sombras, né? Esteja vivendo às escondidas, um relacionamento mal curado, uma situação que você carrega por anos e tem interferido no seu ministério, tem interferido no seu casamento, na sua família. E essa mensagem falou muito ao meu coração, porque nós esquecemos de canalizar os nossos problemas e as nossas lutas, voltando onde nós precisamos voltar. E não tentando encontrar defeito no pastor da igreja, na igreja, no seu líder, no seu esposo, na sua esposa. Mas só existe uma fórmula que foi falado aqui através do testemunho do irmão Anderson. Nós precisamos urgente voltar ao primeiro amor. É só o primeiro amor. Aquele que ao nascer já foi demonstração de amor. Aquele que foi entregue para remir os pecados de toda a humanidade. Por isso eu e você estamos aqui hoje. Então esquece. Se você tem mágoa, se você tem raiva, se você não gostou do que falaram, se você não gostou do que fizeram, apenas um te justifica. Apenas um te ama incondicionalmente. Então a minha palavra nessa noite para você é que volte ao primeiro amor. Essa é a mensagem de Deus. Deus continua usando homens e mulheres, como usou a vida do irmão Anderson nessa noite. Levante-se de onde você está, volte a esse primeiro amor e volte para o seu ministério, volte para a igreja, volte a ter um relacionamento restaurado, colocando o Senhor em tudo na sua vida.